Muito bem, Evangelho de João, capítulo 14, nos retrata uma cena de forma viva e de forma bem dramática que os apóstolos vivenciaram juntamente com o nosso mestre Jesus. Lembrem que o Evangelho de João, ele foi escrito num momento muito específico. Jesus então teve um encontro muito especial com os seus apóstolos, num local reservado, que é o cenáculo. E o evangelista João, ele retrata esta cena e gasta um bom tempo retratando e nos ensinando aquilo que ele ouviu de Jesus nesta circunstância. É bom lembrar que o Evangelho de João, ele foi escrito não juntamente com os outros evangelhos na primeira metade do século I após a morte e a ressurreição de Cristo. Não, João escreve no final do primeiro século. Já percorriam e já era lida nas igrejas daquele tempo os três primeiros evangelhos chamados sinóticos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que foi o penúltimo a ser escrito por causa do apanhado histórico que Lucas faz para fazer esse relato. Mas especialmente o evangelho de João, ele tem uma outra construção, e nessa construção João vai priorizar as declarações que Jesus faz enfaticamente a respeito de quem ele é, e especialmente milagres que são representativos da missão que Cristo veio realizar. João está escrevendo numa época muito difícil. Quando João escreve este evangelho, as igrejas estavam sendo perseguidas, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, os convertidos estavam passando por um momento muito difícil. Aqueles que eram convertidos do judaísmo para o cristianismo, muitos deles eram perseguidos até mesmo por suas próprias famílias, eram deserdados, eram expulsos de suas casas, de suas famílias, até mesmo de suas cidades. Muitos eram presos e obrigados a enfrentar momentos dramáticos por causa da sua fé, a fim de que negassem a Cristo Jesus. A igreja era perseguida tanto pelos judeus que não foram convertidos, como ela também era perseguida pelos romanos. E por conta disso, muitos esmoreceram na fé. Muitos estavam abandonando a fé em Cristo Jesus e voltando para o judaísmo para ceder à pressão daqueles que os perseguiam. Muitos estavam morrendo por sua fé. A igreja não podia mais congregar-se como nós costumeiramente fazemos. Eles estavam como nós hoje, impossibilitados de fazer suas reuniões, e quando faziam reuniões secretas, o que não é o nosso caso nesse momento, mas eles se ajuntavam secretamente com medo da espada romana, ou com medo das denúncias feitas pelos judeus. E nesse momento de esmorecimento na fé, João decide, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrever um evangelho relembrando, reacendendo a chama do evangelho através dessas declarações e da contação que João faz daquilo que ele ouviu e viu em Jesus Cristo, daquilo que Jesus declarou a respeito de si mesmo. E especialmente para aquele momento que a igreja estava vivendo, João dá uma ênfase muito especial nesse momento da paixão de Cristo, nesse momento em que Jesus caminhou para Jerusalém, e em Jerusalém ele se encontrou, ele se reuniu com os apóstolos, conversou muito com eles, teve experiências muito profundas com eles, e então os preparou para que eles enfrentassem o que estava por vir, que Jesus conhecia muito bem, sabia dos planos de seu Pai, sabia a respeito da sua missão, sabia a respeito daquilo que era absolutamente necessário naquele momento em que eles estavam vivendo. Então, Jesus tem para nós, nos dias de hoje, através de mensagens como essa mensagem de João, ele tem para nós também o mesmo consolo, ele tem o mesmo conforto para os nossos corações. E nessa noite, olhando para esta passagem e pensando naquilo que vamos relembrar nestes dias, e pensando naquilo que estamos enfrentando nesses dias, eu os convido a refletir nesta passagem sobre o consolo, a promessa e o caminho que Cristo é para cada um de nós. O consolo, a promessa e o caminho que Cristo representa para cada um de nós, e como nós cristãos podemos encarar as dificuldades desse tempo de forma diferente, como filhos de Deus, com o coração cheio de esperança, firmes e animados apesar das circunstâncias. O momento que é descrito aqui no Evangelho de João capítulo 12, é o momento em que Jesus subiu para Jerusalém, e nesta chegada até lá, você pode observar no capítulo 12, ao entrar em Jerusalém,
Jesus é recebido como um futuro rei, como um monarca que haveria de assumir o governo daquela cidade, daquele país. Ele é recebido, ele entra sobre um jumento e as pessoas o receberam com palmas nas mãos. Era algo que era usado para receber grandes líderes, para receber líderes políticos, para receber um rei, e Jesus é recebido daquela forma. Entretanto, não era assim que aquela cidade o trataria alguns dias depois. Jesus entra, apesar daquela movimentação e daquela agitação na cidade, Jesus vai para um lugar mais recluso, mais sossegado, e junto com os seus apóstolos, ele vive ali uma experiência muito profunda na vida. Aliás, eles vivem essa experiência muito profunda nesse encontro com Jesus, agora não mais para atender as multidões que precisavam de milagres, não mais para libertar pessoas que estavam cativas de espíritos imundos. Agora é um momento de Jesus com seus apóstolos, a fim de prepará-los. No capítulo 13, Jesus, reunido com os apóstolos, ele os purifica, ele faz a lavagem dos seus pés. É algo que simboliza a purificação que Cristo estava por fazer, não apenas na parte externa deles, no seu corpo físico, mas especialmente a purificação da sua alma, porque Cristo levaria sobre si, lá na cruz, os pecados de todos eles. Jesus estabelece um novo mandamento no capítulo 13 e diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus declara que os amou e os amou até o fim, e João faz questão de relatar isso, dizendo: o amor de Jesus, ele não é oscilante, o amor de Jesus, ele não tem uma medida, ele não tem um fim, mas Jesus nos amou completamente, amou os seus discípulos até o fim, e nos conclamou para que nós nos amássemos como ele nos amou, coisa que os discípulos vão fazer somente após serem revestidos com o Espírito Santo de Deus, e vão dar esse testemunho. E então, o capítulo 13 termina de forma dramática, quando Jesus anuncia que no meio daqueles discípulos, havia um que iria traí-lo, e então o Espírito, então Satanás se apossa do espírito de Judas, do coração de Judas, e Judas se levanta e sai para fazer o que Jesus havia dito que ele iria fazer. No meio disso tudo, Jesus anuncia que ele iria morrer, que ele seria morto, e que ele precisava fazer isso para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados. Pedro se agita e se levanta naquele momento dizendo: Senhor, isso não vai acontecer, eu não posso deixar que isso aconteça com o Senhor de forma alguma. Jesus repreende a Pedro e diz: não, Pedro, o que você está dizendo não é algo que combina com os meus planos, de forma alguma. E então Jesus anuncia: Pedro, você vai passar por um momento dramático da sua vida. Pedro, nessa madrugada mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E então Pedro se agita, e imagine que não apenas Pedro, mas todos aqueles apóstolos que estavam ali, os 11, eles observando e ouvindo o que Jesus estava ensinando, falando, e o que estava acontecendo entre eles, eles ficaram perplexos. A agitação tomou conta do coração deles, tristeza, medo, tudo isso veio sobre eles como uma grande torrente, como uma grande tempestade. E no meio disso tudo, então, Jesus vai no capítulo 14, naquele lugar, consolá-los. É importante que a gente olhe então para o capítulo 14, especialmente para esses primeiros 7 versículos, e observe que tem 3 partes aí principais que eu quero refletir com vocês, como fiz com as crianças. Na primeira parte, nós temos um consolo de Jesus para a vida deles, que está aí no versículo 1, no primeiro versículo do capítulo 14. Depois, na segunda parte, nós vamos ver que Jesus dá as razões pelas quais eles não deveriam se preocupar, qual era o embasamento para o consolo que ele estava dando para eles, que era exatamente a promessa que ele os fez, a missão que ele veio cumprir, que seria concluída e seria definitivamente realizada, para que eles pudessem ter este lugar diante de Deus e diante de Jesus Cristo, onde eles pudessem viver para sempre, onde nós pudéssemos viver para sempre, essas garantias eternas dessa bênção da adoção na família de Deus, e de podermos ser levados para lá. E por fim, na terceira parte, versos 4, 5 e 6, Jesus responde uma pergunta feita por Tomé a respeito de como chegar a este lugar, como chegar nessas mansões celestiais que Jesus acabara de prometer a cada um deles através da promessa. E então Jesus vai mostrar para eles qual é
o caminho. Olhando então para essas três partes, eu quero convidá-los para que nós caminhemos pedindo e buscando do Senhor o conforto e encorajamento para esse momento que nós estamos passando. A primeira expressão de Jesus para nós, e a primeira parte dessa mensagem que eu quero deixar com você, é uma mensagem, uma expressão de consolo para o nosso coração. Qual o consolo que Jesus traz para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão perplexos, para aqueles que estão angustiados? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a declaração de Jesus para você que está desanimado, triste, desencorajado? Jesus, assim como fez com os apóstolos lá no cenáculo, Jesus nos diz hoje, através da sua palavra: não se preocupem, apenas confiem. Por favor, repita comigo aí na sua casa. Você pode olhar para quem está aí do teu lado. Vocês sabem que eu não faço isso comumente, mas hoje eu gostaria de fazer até numa tentativa de fazer com que você memorize isso. Então, diga aí, repita essas palavras dentro da sua casa, para quem está aí junto com você, preocupado, angustiado, talvez triste, desconsolado, talvez pela enfermidade de um parente próximo, de um amigo, talvez pela própria enfermidade sua, nesse momento em que nós enfrentamos tantas dificuldades na área de saúde. Diga para quem está aí junto de você, sofrendo com você, as palavras de Jesus. Repita comigo: não se preocupem, apenas confiem. Não se preocupem, apenas confiem. Queridos irmãos, membros desta igreja, queridos que estão acompanhando esta transmissão, não se preocupem, apenas confiem. Estas foram as palavras de Jesus. E qual a justificativa? O que ele traz junto com isso? O que ele vai nos mostrar? As promessas que nós vamos ver a seguir. Mas a primeira palavra do Senhor Jesus é: não se preocupem, apenas confiem. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no meu Pai, crede também em mim. Essas são as palavras de Jesus. Jesus estava chamando aqueles irmãos para o consolo que a presença dele traz. E eles sabiam muito bem o que é isso. Eles vivenciaram com Cristo muitas circunstâncias, muitas dificuldades, em que Jesus veio em socorro deles. Como aquela tempestade lá no Mar da Galileia, que nós vimos alguns dias atrás. Como os momentos em que eles estavam diante de uma multidão que precisava ser alimentada, e Jesus multiplicou o pão, e Jesus deu alimento a todos. Como a circunstância em que eles estavam diante de muitos enfermos que precisavam ser curados, e Jesus os curou. Tantas vezes eles passaram por momentos difíceis, tantas vezes eles estiveram diante do impossível, e Jesus esteve ali realizando o milagre, trazendo a solução, trazendo libertação. Lembrem-se, o que Jesus está propondo para eles nesse momento é que eles lembrassem de quem ele era, de quem é o seu Pai, e assim eles não ficassem preocupados. E para nós hoje, o que o Senhor está nos trazendo através deste versículo é essa chamada ao consolo e ao conforto que Cristo é para as nossas vidas. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Jesus? Ele é o Salvador dos homens. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é aquele que se entregou em nosso lugar. Quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu, mas ressurgiu. Quem é Jesus? Jesus é aquele que entrou os portais eternos. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que se fez carne, se humilhou, mas Deus o exaltou. Quem é Jesus? Jesus é aquele debaixo dos pés quem o Senhor colocou todas as coisas, dando a ele toda a autoridade no céu e na terra. Esse é o Senhor em quem nós cremos, este é o Senhor a quem nós servimos, e este Senhor, Ele nos chama hoje, como chamou aqueles apóstolos lá no cenáculo para dizer: não se preocupem, creiam em mim, apenas confiem no Pai e confiem no Filho. Nós somos tentados muitas vezes a ficarmos ansiosos, a ficarmos tristes, ficarmos irritados conosco mesmo, irritados com as outras pessoas, irritados com as circunstâncias, ficamos irritados com as pessoas que nos lideram, ficamos irritados com aqueles que governam, ficamos irritados com os políticos, ficamos irritados com os que lidam com as nossas cortes, ficamos irritados com as polícias, ficamos irritados com todos. E essa irritação é resultado da tristeza, da perplexidade. Quando nós imaginávamos que um dia nós viveríamos o que estamos vivendo hoje, quando nós imaginávamos que um mundo inteiro, um planeta inteiro ficaria parado durante um ano,
nas atividades não essenciais, quando nós imaginávamos que seríamos impedidos de ir ao trabalho, quando nós imaginávamos que crianças não iriam mais à escola, quando nós imaginávamos que passaríamos por uma doença que nos faz desconfiar e se afastar das outras pessoas por medo de contaminá-las ou de sermos contaminados por elas. Nós nunca imaginamos isso, mas estamos passando por isso agora. E no meio da nossa tristeza e da nossa perplexidade, no meio da nossa inquietação e de toda essa ansiedade, das preocupações da nossa vida, o Senhor vem ao nosso encontro e diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, confiem em mim. Confiem em mim por quê? Porque Ele continua sendo Deus. No meio da tempestade, Ele continua sendo Deus. No meio da tranquilidade, Ele continua sendo Deus. Na riqueza ou na pobreza, Ele continua sendo Deus. Na saúde ou na enfermidade, Ele continua sendo Deus. No meio das nossas dificuldades, dos nossos erros e acertos, Ele continua sendo Deus. Não se preocupem, confiem no Senhor. Os discípulos estavam diante de uma notícia terrível. Jesus avisou: eu vou para o Pai. Eu vou morrer, eu tenho que me entregar, porque senão vocês não serão salvos. E então eles ficam com medo, ficam agitados e angustiados, e Jesus diz: confiem em mim, confiem, não fiquem preocupados. É a palavra de um pai para o filho, quando o pai sabe como atravessar o problema. E o filho, desesperado e angustiado, não sabe muito bem como é que o pai vai fazer isso, mas o pai simplesmente diz: não se preocupe, confie em mim. Mas para nós, quem está dizendo isso não é apenas um pai, mas é o Senhor do universo, é Jesus que está dizendo: não se preocupem, confiem no meu Pai. Ele está no controle, Ele governa todas as coisas, Ele sabe o que faz. Não se preocupem, confiem em mim. Eu estou com meu Pai, confiem em mim. E eu quero dizer, quando Jesus disse estas palavras, Ele estava diante da morte iminente, mas Ele é aquele que venceu a morte. Muitos de nós estamos angustiados, tristes, porque estamos enfrentando a notícia da morte iminente. E mesmo que a notícia que você tenha que enfrentar nesta semana seja a notícia da morte iminente, lembre das palavras de Jesus. Ele disse: não se turbe o vosso coração, confie em mim. É interessante porque quem iria morrer é Cristo. Pensando numa situação comum, deveriam ser os apóstolos que estariam consolando a Cristo e não o contrário. E é exatamente nessa percepção que nós podemos ver que aquele em quem nós podemos confiar, Ele já venceu a morte. Ele passou por esse caminho que porventura alguns de nós venham a passar nesses tempos de aflição. Ele passou por ela, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu e Ele nos anima. Ele diz: não se preocupem, confiem em mim. Confiem em mim. Nós estamos vendo pessoas que, apesar de não conhecermos pessoalmente, fazem parte do nosso cotidiano, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vimos, inclusive nas mídias. E hoje à tarde eu me emocionei ouvindo um momento em que um desses cantores muito conhecidos do nosso país, também chamado de Pastor Lázaro, esta semana, este irmão Lázaro, ele faleceu, nós sabemos disso. E é interessante que um pouco antes dele ser entubado por causa do Covid, ele estava numa enfermaria de um hospital, que eu não sei dizer qual, mas a pessoa que estava preparando-o para ser entubado, estava cantando uma das músicas que ele compôs, e ele estava com um olhar sereno e tranquilo. E eu fiquei assistindo aquilo e pensando naquilo que nós iríamos falar nessa noite, e eu estava olhando para o semblante dele enquanto ele ouvia aquela música. Era um semblante tranquilo, era o semblante de quem sabe nas mãos de quem está. É o semblante de quem sabe que está nas mãos do Senhor. É o semblante de quem foi consolado por Cristo Jesus. É o semblante de quem confia no Pai, de quem confia no Filho. E este deve ser o nosso semblante, irmãos. Nós estamos no meio da dificuldade, e é nesse momento que nós damos o testemunho de fé, da nossa confiança no Senhor. Nós não nos desesperamos, nós não nos afligimos, nós não deixamos a preocupação e a ansiedade tomar conta do nosso coração.
coração, porque nós confiamos em Deus e nós sabemos em quem nós estamos, por quem nós estamos sendo cuidados, nas mãos de quem nós estamos. Não se preocupe, confie em mim. Essas são as palavras de Jesus para o nosso coração. Quando nós olhamos isso, nós não conseguimos imaginar a agitação, o medo, a tristeza, a vergonha, como de Pedro, que antecipadamente recebeu a notícia que trairia Jesus, negando 3 vezes. Nós não temos como medir como essas palavras entraram no coração de Pedro, mas nós podemos ouvir a voz de Jesus que dizia para Pedro: Pedro, não se preocupe. Não se turbe o seu coração, Pedro. Confia, creia no meu Pai, creia também em mim. É isso que Jesus nos traz como consolo, esta palavra de tranquilização para o nosso coração. Mas quando nós olhamos para os versículos 2 e 3, nós encontramos Jesus fundamentando essa paz que Ele semeia no nosso coração, essa tranquilidade que Ele semeia dentro do nosso coração. Por que nós deveríamos deixar a preocupação e colocá-la de lado, confiar inteiramente no Senhor e nos seus planos? Quais eram os planos de Deus então para eles, através de um cenário tão dramático como a morte de Cristo? E então Jesus lhes anuncia a segunda parte aqui do nosso texto, que são as promessas. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que Jesus está dizendo? Jesus estava dando para eles as razões pelas quais eles não deveriam ficar preocupados. E nesse momento eu quero compartilhar com você as razões pelas quais você não deve ficar preocupado. Numa ocasião como essa que nós estamos prestes a atravessar, nesse momento que lembramos da paixão de Cristo, nesse momento que lembramos da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus, nós devemos nos lembrar o porquê que Ele fez isso, que é o mesmo motivo pelo qual eu não devo me preocupar. E eu devo confiar nele. Jesus fez isso por nossa causa. Jesus fez isso para que Ele pudesse nos ofertar, nos proporcionar um lugar onde pudéssemos desfrutar da sua presença e da comunhão com Ele e com o Pai por toda a eternidade. Quando Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, a palavra, o termo exato aí é quartos. Na casa de meu Pai tem muitos quartos, muitos compartimentos, tantos para comportar todos vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus disse: eu vou preparar lugar. E aí a gente precisa entender isso. Será que Jesus ia para lá para coordenar uma grande construção nesse lugar? Não, é fato que Jesus não está falando sobre preparar um lugar físico, e nem tampouco quando Ele fala na casa do meu Pai há muitos lugares ou muitos quartos, Ele está falando de uma mansão, de uma casa que caiba todo mundo, mas Jesus está falando de um lugar de santa e augusta presença do Pai, do Filho e do Espírito, onde desfrutaremos intensa e perfeitamente da presença de Deus, com alegria, da sua bondade, do seu amor, da sua benignidade, e nós teremos comunhão com eles, viveremos e desfrutaremos da presença doce do Senhor Jesus. E como é que eu posso ir para lá? Quando Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, Jesus estava dizendo: eu vou preparar as coisas para que vocês possam ir para esta casa, para que um dia eu possa buscar vocês. Que tipo de preparação precisava ser feita? Se não é uma preparação física, se não é uma preparação material, que preparação é essa? A preparação que Jesus estava por fazer, a missão que Ele veio cumprir, é esta preparação da nossa alma e do nosso coração, tão sujos pelo pecado, tão maculados por causa do pecado, e Jesus veio então para nos purificar dos nossos pecados, nos purificar de nossas injustiças, pagar a dívida que é nossa. Essa de fato é a preparação que precisava ser feita. Essa preparação não é lá na casa de Deus, mas essa preparação é nas nossas vidas. Eu vou preparar lugar, significa eu vou preparar a condição para que vocês possam estar lá. Eu vou abrir um caminho para que vocês consigam ir para lá. Eu vou prepará-los para que vocês possam entrar na casa do meu Pai. E quando eu
eu fizer isso, eu voltarei e eu vou buscar vocês, não para morar comigo, não para fazer uma visita lá na minha casa, não para estar um momento, mas vocês serão meus, eu os trarei para mim mesmo. Eu gosto muito dessa expressão que Jesus usa aqui, João relata para nós, ele diz: e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, vocês não vão para lá para que vocês tenham uma casa e para que vocês tenham um domicílio celeste, um domicílio na nova terra, mas vocês virão para mim mesmo, eu os receberei para mim mesmo. Qual que é a notícia que isso nos traz? É que a missão de Cristo é diminuir, é acabar com todo esse distanciamento que existia entre o homem e o Senhor. Ele veio para ser a ponte, para ser o caminho, Ele veio pagar pelos nossos pecados, Ele veio para nos salvar, e Ele veio para nos dar a condição de sermos aproximados do Pai, de sermos aproximados dEle, de sermos próximos, de sermos família, de sermos integrados à família de Deus. É isso que Cristo veio fazer. É por isso que Jesus disse: não se preocupem, confiem no Pai, confiem em mim, eu vim realizar uma missão, a promessa que foi feita a vocês, ela será realizada. Eu vim para isso, eu vim para prepará-los, para que vocês possam estar onde eu estou, para que vocês possam morar junto comigo, para que vocês possam viver comigo, porque eu quero vocês para mim mesmo. Ah, como é importante entendermos qual é o desejo, qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você esteja nele, a vontade de Cristo Jesus, e a sua missão e a sua promessa foi essa: que você fosse aproximado de tal maneira da família de Deus, que você fosse dele mesmo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para nos aproximar do Pai. Jesus veio para nos proporcionar sermos enriquecidos com as riquezas de Cristo, com as riquezas do nosso Deus. Na casa do nosso Pai há lugar para todo aquele que crê. Na casa do nosso Pai há lugar para todo aquele que foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. A casa do nosso Pai, Ele nos prepara para irmos até lá. Nós não temos como fazer isso sozinho, nós estamos perdidos, mas Jesus veio para nos resgatar, veio para nos salvar, Ele veio para nos dar condição de estarmos juntos dEle. Portanto, pensando nisso, eu pergunto a você: por que nos turbamos diante da morte? Por que ficamos preocupados? Por que ficamos tão abatidos? Por que ficamos tão ansiosos? Por que ficamos tão perplexos diante da morte, se nós não precisamos mais temer a morte? Porque o nosso Senhor, Ele veio e Ele levou sobre si as nossas culpas, Ele levou sobre si as nossas maldições, para que nós pudéssemos, quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, nós pudéssemos ser levados pelas mãos do Redentor às mansões celestes, para viver na presença do Pai. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, sobre essa tensão que existe no nosso coração entre morrer e estar com Cristo, ele diz: olha, nós que vivemos aqui nesse tabernáculo, nós temos da parte de Deus um edifício no céu. Olha a comparação: tabernáculo é uma tenda, uma barraca, e edifício é uma construção sólida. Ele diz: nós estamos aqui neste tabernáculo gemendo, porque a gente vai definhando nessa vida, mas nós temos da parte de Deus um edifício no céu. Nós, e aí Paulo, olha aqui, Paulo diz: nós que estamos vestidos e não nus. O que ele está dizendo? Nós que fomos preparados por Cristo, nós que fomos cobertos com a justiça de Cristo. Oh, que doce mensagem, oh, que doce esperança. E aí Paulo diz: olha, a gente fica angustiado porque a gente não quer deixar essa habitação, nós não queremos morrer, mas por outro lado nós sabemos que nós temos uma habitação no céu, e estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar nesse mundo. Olha, irmãos, quando Jesus nos consola, e quando Jesus nos faz essas promessas, isso enche o nosso coração de esperança e de alegria, e afasta o medo, a perplexidade
e afasta do nosso coração a tristeza, porque sabemos que se estamos aqui, Cristo nos sustenta, nos consola, nos faz promessa. Se nós morrermos, Cristo nos recebe na glória, em todos os sentidos. Cristo é glorificado e nós somos alegrados, salvos, redimidos e absolutamente transformados pela obra de Cristo. Por que você está triste? Nosso coração geme e se entristece pelas mazelas que nós enxergamos ao nosso redor neste mundo. Mas lembre-se quem é o seu Deus. Lembre-se das promessas que Jesus fez. Lembre-se daquela missão que Cristo cumpriu quando Ele subiu no madeiro. E tire a ansiedade, afaste a preocupação do seu coração. O Covid não põe fim aos planos de Deus, muito pelo contrário, o Covid não passa de um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos, e os propósitos de Deus, quanto a você, que crê em Cristo Jesus, são propósitos eternos e bons. Por isso que o profeta diz a respeito daquilo que Deus sentia sobre o povo, dizendo em nome de Deus para o povo, a profecia que Deus ordenou. Jeremias disse: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos nós desejamos o descanso, todos nós desejamos a vida eterna, todos nós desejamos a glorificação, todos nós desejamos a presença do Pai. Então não tema o que está acontecendo, porque os planos de Deus são planos de bem e não de mal. Por isso Jesus consolou os apóstolos dizendo: não se preocupem, confiem em mim. Por isso Jesus lhes fez promessas, dizendo: eu vim cumprir uma missão, e a missão é preparar vocês para ir para a casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem lugar para cada um de vocês. Se isso não fosse verdade, eu não diria. E eu vou preparar lugar, eu vou prepará-los para chegar nesta casa, e quando eu fizer isso, eu voltarei e virei para buscar vocês, para que vocês subam à casa do meu Pai, para que vocês venham para a casa do meu Pai. Eu buscarei vocês para mim mesmo. Ah, que bênção, ah, que alegria. Se Jesus escolheu buscar você, mesmo através de uma doença como o Covid, lembre, é Jesus te buscando para Ele mesmo. Ah, como é doce saber disso. Como é doce saber que Deus governa até mesmo as pestes que vêm sobre essa terra. E o socorro que nós precisamos, guarde bem isso, meus irmãos, para que a gente não passe dia após dia jogando culpas sobre culpados, para que a gente não passe dia após dia cantando a música do inferno, que são as reclamações e as murmurações, para que a gente não passe dia após dia roendo a unha de medo. Coloque algo no seu coração. Se Cristo quiser buscar a minha vida para Ele mesmo, e se Ele quiser usar o Covid para isso, toda a glória seja dada ao nome dEle, porque a missão que o meu Salvador tinha que cumprir, Ele já cumpriu quando Ele morreu na cruz. A promessa que Ele fez já foi cumprida, e agora eu aguardo apenas o dia em que eu serei privilegiado com esta promoção bendita de poder estar definitivamente com o Pai. Até esse dia chegar, nós somos agentes desse reino de Deus sobre essa terra, para dar testemunho de fé, de confiança, de alegria, de esperança e de paz. Em último lugar, Jesus não apenas é o consolo, Jesus não apenas é aquele que nos fez promessa e as cumpriu, mas Jesus é o caminho para a eternidade. Ele é o caminho para o descanso eterno. No meio desta palavra de consolo e dessas promessas que Jesus fez aos discípulos, no meio disso tudo, parece que eles não tinham captado ainda perfeitamente o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava dizendo. Para eles estava um tanto quanto turvo e enigmático aquilo que eles estavam ouvindo. Então, nesse momento, Tomé
ele se volta para Jesus e fala: Senhor, mas veja bem, se o Senhor não quer que a gente fique preocupado, se o Senhor quer que a gente creia no Senhor, que a gente creia no Pai, se o Senhor vai preparar um lugar para nós, se o Senhor vai nos levar para esse lugar, como é que a gente chega lá? Qual o caminho? E parece que Tomé estava em outro quarto na hora que Jesus estava falando, não parece? Porque Jesus disse: eu virei e os levarei para mim mesmo. Bom, então, só para entender, Tomé não tinha que saber o caminho dessa cidade do Pai. Tomé não tinha que saber quais eram os passos que ele tinha que dar para chegar lá, porque Jesus já havia dito: eu virei e os levarei para mim mesmo. Mas ainda assim, Jesus graciosamente vai dizer algo para Tomé, que é profundo, significativo, absolutamente importante e essencial, não apenas para Tomé, e bem-aventurado Tomé que fez essas perguntas, porque ensejou o momento para que Jesus nos desse essas respostas. Tomé perguntou: como saber o caminho? E Jesus deu uma resposta para ele e para todos nós. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou à casa do meu Pai, senão por mim. Ainda diz: vocês não conheceram ainda a mim de verdade, porque se vocês tivessem conhecido a mim, vocês conheceriam o Pai, e se vocês conhecessem o Pai, vocês teriam conhecido a mim. Então é como se Jesus estivesse ali, de uma forma amorosa, no meio do consolo, repreendendo Tomé e os apóstolos. Vocês não entenderam ainda. E Jesus, com essa declaração, ele explica para Tomé como é que essas coisas iriam acontecer, como é que nós podemos encontrar a esperança, como é que nós podemos ter a certeza da vida, como é que nós podemos lidar com essas dificuldades, com essas perplexidades, com essas ansiedades, com essas tristezas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus não mostra simplesmente o caminho, ele não aponta uma direção, mas ele é o caminho. Jesus não ensina uma verdade meramente, mas ele é essa verdade. Jesus não guia as fontes da vida, ele é a própria vida. É isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo assim: Tomé, não é uma estrada, não é uma estrada geograficamente localizada. Tomé, não é uma verdade escrita em algum lugar. Tomé, não é uma fonte de vida que você vai encontrar se você vasculhar o planeta. Não é isso, Tomé. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. Eu sou a vida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, vocês querem saber o caminho, vocês querem ir para a casa do Pai, vocês querem desfrutar do amor, vocês querem desfrutar do perdão, vocês querem a vida eterna, e isso tudo quem pode dar a vocês sou eu. É isso que Jesus está dizendo para eles. Irmãos, no meio das nossas lutas, das nossas tristezas e perplexidades, nós queremos encontrar um caminho, muitas vezes no lugar errado. Nós queremos uma solução para os nossos problemas humanos que venha pelos meios ordinários. Nós queremos uma solução para os problemas de saúde pública que venha das mãos dos homens que cuidam da Secretaria de Saúde, que cuidam do Ministério da Saúde. Nós queremos uma solução para os problemas de desigualdade social, de miséria, de insegurança, problemas na área de educação. Nós queremos que essas soluções venham daqueles que nos governam, que essa solução venha daqueles que nos presidam, que essa solução venha de homens, ou que essa solução venha da própria humanidade, globalizada, unida, organizada, como se o homem pudesse salvar a si mesmo. Os iluministas já pensaram isso lá atrás. Nós tivemos épocas na nossa civilização antiga, nos tempos passados, em que os homens tentaram isso. Os homens tentaram isso lá na Grécia Antiga, nos dias dos grandes filósofos. Os homens tentaram isso durante os grandes impérios que vieram e dominaram esta terra. Os homens tentaram isso através da ciência. Os homens tentaram isso através do iluminismo. Os homens tentaram isso através do humanismo. Os homens tentam isso até hoje, através das ideologias. Eles nunca conseguiram e não vão conseguir, porque não há um caminho de salvação para essa terra exceto Cristo. Assim como não há uma solução fácil e nenhuma difícil para essa circunstância que nós estamos vivendo, que venha da mão de homens. Você quer um caminho para atravessar esta pandemia? Você quer um caminho para fugir, para sair desta crise que nós estamos enfrentando? O nome desse caminho é Cristo.
Você quer um caminho para que você seja salvo, para que você saia dessa situação de desespero que você está nesse momento? O caminho é Cristo. Se você não aguenta mais ligar a televisão e a internet e ver falsas notícias, fake news em todos os lugares, você não aguenta mais abrir o WhatsApp e receber vídeos e mensagens que são mentirosas, falsas, ou que pelo menos são apenas um lado da história, que não contam toda a verdade, você está cansado desse mundo, considerado o mundo da pós-verdade, não suporta mais isso. Sabe aonde você vai encontrar verdade? Não é na televisão, não é na internet, não é no grupo do WhatsApp, não é no grupo de Zap das tias, não é nesses lugares que você vai encontrar a verdade única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele é a verdade. Se você está se sentindo esgotado, a vida se esvai pela tristeza, pela depressão, pela solidão, pelo isolamento, ou pela própria enfermidade, e não apenas esta que está no auge, mas todas as outras enfermidades que consomem o nosso corpo físico. Você quer vida? Porque você se sente morto já por dentro. Você quer vida? Essa vida você só vai encontrar em Jesus. É isso que Jesus disse para aqueles apóstolos e disse para nós também. Não se preocupem, confiem em mim. Eu vim cumprir uma missão e eu faço uma promessa para vocês. Eu vou preparar um lugar para que vocês estejam junto comigo e com meu Pai, para que vocês tenham a vida eterna. E vocês precisam saber como é que isso é possível. E isso é possível porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida que vocês precisam. Eu sou a solução para o problema da humanidade. É isso que Jesus está dizendo para Tomé e para os apóstolos, e é isso que Jesus está nos dizendo hoje. O que profundamente causa desespero no coração do homem é a busca por um caminho no lugar errado, é a busca por uma saída no lugar errado, é a busca por uma verdade onde você não pode encontrá-la, é a busca por vida onde você não pode achá-la. Portanto, nessa noite, eu quero iniciar esse momento de recordação da paixão de Cristo, da sua crucificação, morte e ressurreição, lembrando-os a respeito do consolo, da promessa e do caminho que Jesus se consolida para nós. Ele é o consolo que nós precisamos, Ele é a concretização das promessas feitas desde o Éden até os dias de hoje ao povo de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Portanto, para todos nós que vivemos tempos difíceis, você que está passando por um momento muito difícil, eu não sei se por causa de um problema de saúde, ou se um problema financeiro, ou se um problema de relacionamento, eu não sei qual é o seu problema hoje. Mas se você está cansado, sobrecarregado e não vê chance de sair, não tem esperança, eu quero dizer que a sua esperança, ela não vai ser encontrada nessa terra e nem sobre os homens dessa terra, mas a sua esperança vem de Cristo Jesus. Ele pode consolar o seu coração aflito e extremamente entristecido e perplexo nesse momento. Ele pode dar a você a certeza a respeito do futuro, com as suas promessas, com a obra que Ele realizou em nosso favor. Ele está presente ao nosso lado, Ele é o caminho que nós precisamos, Ele é a verdade que inflama a nossa alma e que muda as nossas perspectivas e que nos dá esperança. Ele é a verdade segura, Ele é a verdade absoluta que muda a nossa sorte, e Ele é aquele que nos dá vida, Ele é a fonte da vida, Ele é que nos faz cantar, Ele que nos faz levantar, Ele que nos faz olhar para o futuro. Ele é a vida e é dele que você precisa, de ninguém mais. Eu desafio você a se dobrar e a buscar a Cristo Jesus, e você sentirá este vigor, esta alegria e esta esperança no seu coração, porque quando todas as nossas esperanças nesse mundo se acabarem, em Cristo Jesus, a nossa esperança não é nem sequer abalada, porque Ele é a âncora da nossa esperança, fincada na eternidade, e Ele nos dá segurança, Ele nos dá paz, Ele nos dá consolo e conforto no meio da tempestade. Naum capítulo 1, o profeta diz que o nosso Deus, Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. Jesus passeia
no meio da crise dos homens. E Ele olha para tudo isso, e Ele tem total governo sobre tudo que acontece. Como é bom estar nas mãos desse Deus. Como é bom descansar nos seus cuidados. A salvação não virá nem dos homens, nem dos seus institutos, nem dos seus governos. A salvação não virá das religiões. A salvação só vem de Cristo Jesus. Ele é o único que pode salvar. Ele, e João declara isso, que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. É Ele que nos chama nos nossos desencontros, Ele que nos chama do meio da nossa perplexidade, tristeza e cansaço e diz: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Como você tem encarado esta crise? Conversando com alguém essa semana, nós falávamos o seguinte: há um ano atrás, quando tudo isso começou, parecia tão distante de nós. E muitos de nós pensavam: nós vamos atravessar por isso brevemente. Isso não vai atingir a minha casa nem a minha família. Passamos por um momento difícil de afastamento, mas logo podemos voltar ao convívio. E fomos voltando ao pouco, não ainda em normalidade, e alguns falavam em novo normal. Mas de repente, quando achávamos que tudo tinha passado, as coisas pioraram e pioraram terrivelmente neste ano. E pioraram terrivelmente, especialmente no sentido de que os casos de morte e de grandes dramas por causa dessa enfermidade se aproximaram drasticamente de cada um de nós. Dificilmente nós que estamos participando deste culto, eu que estou aqui, vocês que estão ouvindo, dificilmente exista alguém entre nós que já não passou pela doença, ou alguém que não tenha um parente próximo, ou um amigo muito chegado que não esteja enfrentando esta enfermidade. Isso chegou nas nossas casas, isso chegou na vida de cada um de nós. É inquestionável que esta enfermidade abalou toda a nossa sociedade. Cada uma das famílias deste planeta foram abalados por isso. A questão é: aonde você tem buscado conforto para o seu coração? Nessa noite eu te convido a buscar o único e eficaz conforto para o coração, que é Cristo Jesus. Nessa noite eu te convido a crer nas promessas e a confiar no único que faz promessas e cumpre a sua missão e a sua promessa até o fim, Jesus Cristo o Senhor. Nessa noite, para você que está desorientado, sem saber que caminho tomar, sem saber como lidar com a morte inevitável que se avizinha, eu quero convidar você a render a sua vida a Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Muitos talvez estejam com medo da morte, mas se o seu coração estiver cheio de Cristo, cheio do Evangelho, a morte não será mais um medo, mas a morte, que é uma certeza, ensejará a grande esperança da glorificação e da vitória final, da habitação na casa do Pai. Que Deus nos ajude a desfrutar deste consolo, desta promessa e viver neste caminho que é Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento.